Programa Revista Rural, um oferecimento. Campineus, uma safra de benefícios para você colher bons negócios. Compre produtos Iara e acumule pontos. Só quem tem Iara tem boa colheita. Consórcio Jacto, condições especiais para você conseguir seu equipamento zero. Mais uma semana se passou e estamos de volta, trazendo o melhor do agronegócio para você. Tá curioso para saber o que a gente preparou? Então, dá uma olhada nos principais assuntos. Como criar galinhas exóticas? Nova mandioca mais produtiva chega ao mercado. Tecnologia de reprodução impulsiona a pecuária. Algodão colorido é bonito e lucrativo. O passo a passo do cultivo de pimenta do reino. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Criar galinhas exóticas é uma paixão que Mário Salviato transformou em negócio, com muito estudo e muito profissionalismo. O resultado? Um desfile de animais lindos que enchem os olhos e podem ser uma boa opção de criação. À primeira vista, elas podem até parecer diferentonas, mas a criação de aves de raças puras pode ser uma opção bastante viável e economicamente positiva para o pequeno produtor. Nós estamos aqui com o Mário, que é o proprietário, dono aqui do criatório. Eu, primeiro de tudo, agradecer, Mário, você nos receber aqui e mostrar toda essa tua estrutura, os teus animais. E, claro, te perguntar um pouquinho da tua história. Como que começou essa tua relação com a criação? Bom, eu acho que eu já nasci com isso no DNA, né? É uma coisa que sempre teve muito presente na minha vida, desde que eu me lembro, e eu sou apaixonado por isso, né? As aves, elas começaram a ter um papel mais presente mesmo. Eu tinha uns 7, 8 anos, né, quando eu comecei a separar as raças sem conhecer as raças, né? Eu separava os padrões das aves sem entender muito bem como elas funcionavam, mas eu ia separando. E depois, realmente, quando comecei a ter acesso à internet, aí quase com seus 30 anos aí que eu comecei a entender mais, né? A entender a diversidade, entender as características de cada raça. Aí que partiu mesmo para essa parte hoje mais profissional. Em que ano que foi isso, que você começou esse seu trabalho, essas tuas pesquisas? Há quanto tempo que você tem esse criatório? Da forma profissional, nós começamos em 2007, né? Que eu comecei a separar as raças por volta, assim, raças mais, aí eu comecei com mais ou menos umas 20, 25 variedades, 89, 90 mais ou menos. Já faz alguns janeiros, viu? E você vem de família de produtores? A tua história é de agro mesmo? Isso, a gente é de família de produtor rural, tanto produtor de leite, plantava algodão, plantamos laranja. Hoje a propriedade, a maior parte é cana. Ainda temos um pouco de gado, criamos um pouco de gado Cinti, mas a maior parte hoje da propriedade é cana. Quantas raças hoje você trabalha aqui? Eu tenho em torno de 180 variedades. 180, e genética pura de cada uma? Isso, exatamente. Essas daí que a gente fala são variedades já selecionadas, de padrão, né, de variedades de raça pura. Você mostra pra gente a tua estrutura, as tuas raças, o seu trabalho aqui do criatório? Claro, vamos lá conhecer, mostrar um pouquinho para vocês.
Bom, nós estamos na sala de incubação. Esse aqui é o primeiro passo do criatório. Mário, é isso, né? Aqui começa toda a história do trabalho que vai ser feito até chegar no produto final. Aqui começa aquela velha pergunta, que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, assim, para você ter o plantel, você tem que ter o ovo para produzir o pintinho, né? E realmente aqui a gente começa com o processo. A incubação, no caso das galinhas, são 21 dias, né? Temperatura controlada, umidade controlada, né? E os ovinhos aí na formação de embrião. Nem todos os ovos, né? Nem todos os ovos do processo ele vai formar embrião, né? Existem os ovos que não estão férteis e os ovos que o embrião vai morrer no processo, ou por a própria nutrição não foi suficiente, o embrião é fraco, enfim, existem várias situações que o embrião pode estar morrendo. E depois, ao final do processo, também a gente vai ter lá o embrião que pode não conseguir romper a casca. Também é nessa sala que é realizado o exame de ovoscopia. Com as luzes totalmente apagadas e apenas uma lanterna acesa, o produtor checa se o embrião, em diferentes fases, está se desenvolvendo corretamente. Aqui a gente consegue ver as veias, aqui na parte de baixo. O embrião já está bem formado, né? É bom quando o ovo está um pouquinho menor, que aí você consegue ver uma distinção melhor, mas aqui você vê. Inclusive esse embrião está se desenvolvendo muito bem, né? A gente vê pela mancha, pela formação. Aqui você vê a formação do embrião, ele é essa parte escura, né? A gente consegue às vezes ver algumas veinhas até que em volta aqui. E a parte clara ainda é a parte que ele está se alimentando. Num ovo que não está galado, isso daqui fica totalmente transparente, né? Se vocês quiserem, depois a gente pega um para estar como referência, né? Um ovo que não está formando, ele não vai ter essa mancha escura do embrião, no caso, né? Ele fica totalmente transparente, né? Esse ovo não tem nada, ele não iniciou o processo, né? Então ele não tem nenhuma característica. A única coisa que a gente consegue ver nesse ovo é a questão na parte de cima onde tem a bolha de ar e a parte, no caso que ele está, vamos dizer assim, a estrutura que vai receber o embrião onde ele vai começar a se formar. Na criação de aves de raça pura, a estrutura do criatório tem influência direta na qualidade do trabalho. Hoje, o Mário possui 8.000 animais e tem capacidade para abrigar cerca de 12.000. O que o produtor, assim como você, precisa ter para fazer um negócio desse funcionar em estrutura? Bom, aqui nós temos hoje 4 galpões grandes, né? Mas não precisa nada disso, né? Hoje nós temos aí quase 400 boxes. Você precisa do quê? Você precisa de uma metragem de cada box em torno para manter uma família de 2x2, né? Seguindo que essas aves vão ter um conforto, né? Elas vão ter o comedouro, o bebedouro, um puleiro, um ninho, uma boa cama, né? Uma boa ventilação, uma entrada de ar. Então ela tem que ter, não pode sentir muito calor, ela tem que ter um conforto, um bem-estar para que consiga se desenvolver bem. A limpeza e desinfecção do local deve ser feita no mínimo a cada 15 dias. Além disso, proteger os galinheiros dos predadores é um ponto bastante importante. Hoje é muito importante o tipo de tela que tem que ser usado, né? Você vai usar para não entrar pássaros dentro do galpão. Você vai usar uma tela de pássaro ou aquela de galinheiro, que o buraquinho é um pouco menor, que os pássaros não consigam estar entrando. Também evita problemas, doenças, problemas que possam o pássaro trazer para dentro do galpão. No começo, os animais são separados por tamanho. E quando começa a fase reprodutiva, cada raça ganha seu próprio espaço. Não só na questão do bem-estar, mas também na questão da reprodução, para não ter cruzamento entre raças diferentes.
né? Porque quando você trabalha a raça pura, você quer que aquela raça cruze somente com as variedades, os mesmos tipos de indivíduos, né? Então por isso que é feita a separação. Você estava falando de bem-estar, né, e desse espaço que elas têm, que os animais têm, e a gente vê em cada uma das baias essa questão da alimentação disponível para elas. Como que funciona isso da alimentação, dos momentos que ela vem aqui para comer e etc? Cada raça come uma quantidade de alimento, então você tem que balancear por variedade e por idades. Existem os pintinhos que comem um tipo de ração, aí eles vão crescer um pouquinho, aí com mais ou menos 60 dias a gente muda a ração, depois com mais ou menos aí uns 120 dias vai mudar novamente, e a hora que começar a postura muda novamente. Então tem essa diferença. A ração, depois que elas começaram a postura, o galo tem que ter nutrientes específicos para o galo, né, para ele manter a fertilidade. Dependendo da ração, você reduz a fertilidade. Então a gente prepara a ração aqui, justamente para tentar ter um controle sobre a qualidade do produto que você está dando. Além de todo o profissionalismo, com orgulho, o produtor mostra algumas das aves mais curiosas que tem no criatório. Primeiro de tudo, por que desperta tanta curiosidade do público essas raças que na imagem são tão diferentes? As pessoas são muito acostumadas com aquela galinha de postura, frango de corte, né? Ou a galinha caipira. E as aves que a gente tem, elas são linhagens puras, então elas têm características muito bem definidas, né? Então aí, por exemplo, a gente entra com o casal de polonesa preta, tupete branco, você vê, além do tupete que todas as polonesas têm, essas daqui, ela é totalmente preta, é uma ave inteiriça preta, e só o tupetinho é branco, né? Então essa é uma das principais características, tanto o macho como a fêmea. Você vê o macho, ele tem o tupete um pouco mais espalhado que a fêmea, né? O dela, ela vai mais no cabeleireiro, o tupetinho dela é mais bonitinho, mas ambos têm o tupete branco. E aí tem diversas outras variedades de polonesa, né? A sua origem europeia, né? E a característica principal dessa raça é realmente o tupete. Um dos cuidados que a gente tem que ter, principalmente com essa raça, por ter um tupete muito grande, né, ela tem muita facilidade de ter infecção nos olhos. Então é uma dos cuidados principais com essa variedade, é o cuidado que nós temos que ter com os olhos das aves. Essa daqui é uma raça, é um pet, né? Esse daqui é o legítimo pet nas galinhas. Uma ave muito dócil, muito tranquila, e assim, uma das principais características dessa raça é a pena desfiada, que lembra um pelo. Essa ave ela se dá muito bem com crianças, com idosos. A fêmea e o macho são muito tranquilos, é a sedosa do Japão, né? Ela realmente, a finalidade dessa ave é como pet. Existem criações para abate, só que assim, elas têm a carne negra, então entra numa carne exótica, né? A carne dela só perde, a pigmentação dela só perde para o acemane, que é a ave que tem a pele, os ossos totalmente negros, né? Ela só perde para ela. E ela assim, é uma ave que ela tem como principal cuidado, né? Nós temos que ter a questão de umidade, né? Ela é uma ave que na época das chuvas principalmente, a umidade ela causa muito problema respiratório nessa ave, né? Também tem que se manter ela de preferência em ambientes fechados, nunca em ar livre, solto assim, porque acaba estragando muito a pena, por ser uma ave pequena, perna curta, né? Acaba tendo algumas dificuldades com relação a isso. Esse daqui é o índio gigante. Às vezes as pessoas se confundem um pouco com essa raça na questão do galo de combate, do combatente. Essa raça não tem nada a ver com combatente. Ela é uma ave dócil.
é uma das únicas raças brasileiras, né, que está sendo feito um trabalho de reconhecimento mundial em cima dessa raça. É considerada uma das maiores raças de galinhas, né? Hoje existe exemplares aí que chegam ao 1,20 m, né, de envergadura. É uma ave muito grande. Você pode ver, olha, essa fêmea mesmo, ela tem de envergadura, como o pessoal médico é da ponta do bico à ponta da unha, eles esticam, ela deve dar mais de 1 metro, né? O macho é um macho jovem também, é um macho ainda que vai se desenvolver. É uma variedade hoje que tem um público muito interessante. As pessoas gostam muito dessa raça, principalmente por conta do tamanho, né? Da questão do lembrar muito uma galinha caipira gigante. Diferente das aves, das outras ornamentais, que tem dificuldade com relação a chuvas, tem dificuldade com preocupação com olho, com pena, essas daqui não. Mas essas daqui, elas têm muita questão, por ser uma ave muito longevida, de pernas compridas e tal, elas podem ter muito problema na questão da articulação. Ela dá muito problema na articulação, aí ela perde as pernas, começa a andar de joelho, que é como a gente fala, né? Então é uma ave que tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. Esse daqui é o Ansemani, né? Uma ave também asiática, como a maioria das aves. Eu acho que as aves mais diferentes, as aves mais ornamentais, elas são as aves asiáticas. Qual que é a característica principal dessa ave? É realmente a coloração preta. Ela é uma ave de pigmentação muito escura, né? Ela tem inclusive os ossos dela, são ossos pretos, a carne é preta, os órgãos internos da ave é preto, só o ovo que não é preto. O valor dessa ave ele é muito alto, né? Hoje, se você cotar no mercado internacional, uma ave dessa daí chega a $2.700, né? Então é realmente uma ave muito cara. Aqui no Brasil custa quanto, para a gente ter uma ideia? Um casal ele está na faixa de R$2.500 para criação, né? Porque não existe hoje um mercado de abate nessa raça. Das aves todas que você tem aqui, qual é a que mais produz ovos por ano e qual que é esse número? A Leghorn branca, ela é uma das aves que mais produz. Ela passa de 300 ovos ao ano, é praticamente um ovo todos os dias, né? Eu costumo brincar que a Leghorn é a maior fonte de proteína que existe no mundo, né? Porque ela come pouco, é uma ave pequena, seria uma ave assim, não tem nada diferente, uma ave branca, meio sem graça, só que a produtividade dela é algo incrível. Com compradores espalhados de norte a sul do Brasil e até mesmo de outros países, como a Angola, por exemplo, a clientela vai desde pessoas que querem ter uma ave como pet, até os que desejam fazer a produção de carnes e ovos. Essa criação de aves ornamentais ou então para outros mercados, como você também faz aqui, é uma boa opção para o pequeno produtor, o produtor rural de menor porte? Não, sem dúvida, né? Hoje existe uma dificuldade muito grande para o pequeno, né? As grandes, por exemplo, uma produção de ovos orgânicos, né? Você consegue agregar valor. Uma produção de ovos industrial, você vai concorrer com grandes empresas que produzem assim, milhões de ovos por dia, né? Então existe essa diferença. Então realmente a ave ornamental, você agrega valor, o ovo orgânico, o ovo caipira, você agrega valor, o frango orgânico caipira você agrega, você tem a venda de pintinhos, então tem um leque muito grande que você pode explorar. Você tem a tua estrutura bem estabelecida aqui, onde nós estamos conhecendo, e quem está assistindo pode querer começar a ter esse mesmo trabalho. Se você pudesse dar uma dica, contar para o pessoal, por onde se começa para ter um criatório? Começa entendendo o que você quer. A pessoa tem que entender exatamente o que ela vai comer, o que ela deseja para ela. A criação de raças ornamentais, por exemplo, é uma coisa assim que ela tem que avaliar o mercado que está em um entorno, o que ela vai trabalhar com a venda de ovos, com a venda de pintinhos, com a venda de aves. Ela tem que entender também o que ela vai criar,
as dificuldades que é a raça que ela achou interessante e principalmente ela tem que gostar do que ela está fazendo. Eu sempre digo para as pessoas, as aves ornamentais, as aves exóticas, elas são como quadros de artistas, cada uma tem o seu valor. Então, para você conseguir definir o valor daquela ave, você tem que saber tudo sobre a raça. Você tem que ter o olhar clínico. Falar, não, essa raça é boa, essa raça não está tão boa, não está dentro do padrão, está bem padronizado. E aí você consegue agregar valor no seu produto.